Gente, saiu fumacinha do cérebro, hein? Meu Deus, eu senti a vibe, vocês sentiram? Então, esse processo de autoconhecimento é o que eu falei no começo, é a chave para a gente estar trabalhando com a direção criativa. E agora eu vou entrar no mundo dos processos e para isso eu vou estar perguntando para vocês sabem quais são os processos que estão envolvidos no processo criativo? Processos que estão envolvidos no processo criativo? Bom, vou falar assim. A criatividade, ela envolve 2 processos, tá? O primeiro deles é o pensar e o segundo é o produzir, materializar, tá? Então, a gente sempre separa que é o pensar, que pode ser consciente ou inconsciente, né? E o materializar. Como que eu vou materializar isso? Tem uma escritora que eu gosto muito dela, o nome dela é Linda Neiman, ok? E ela escreveu um livro que chama Creativity at Work, tá? Criatividade no trabalho. E ela diz, se você tem ideias, mas não as coloca em prática, você é imaginativo, mas não criativo, tá? E aí, essa é uma das coisas que eu quero muito trazer para vocês, porque muitas e muitas e muitas pessoas, inclusive eu já passei por isso, muitos momentos onde eu fiquei só na imaginação, onde eu fiquei só no campo das ideias e não materializei aquilo, né? E aí, eu falo que isso é ruim, em certo quesito, porque gera muita frustração interna. Então você fica no campo das ideias, no campo dos sonhos, no campo da imaginação, esse mundo maravilhoso onde tudo é possível, mas aí na hora que você coloca aquilo no papel, putz, não ficou da maneira, né? E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal meu, tá? Tem certos tipos de materialização que eu não sou boa e eu sei disso. Só que eu aprendi a colocar o que eu queria no papel e terceirizar para uma pessoa fazer, materializar aquilo que estava no papel. Então, é uma etapa que eu falo que é muito importante entre o pensar e o materializar, né? O produzir, materializar, que é o seguinte, colocar no papel. Então, você pensou, colocou no papel, e aí esse papel vai gerar um documento, sei lá, um briefing, alguma coisa, que vai ser dado para uma pessoa materializar ou você mesmo vai materializar, ok? Esses 2 processos são fundamentais dentro do processo criativo, tá? Então é importante a gente ter consciência, tá, beleza, mas criatividade, então os processos é pensar e materializar, ok, né? Mas e aí? Não, e aí, se você não coloca no papel, não tem nada disso, entendeu? Então é super importante colocar no papel, ok? Então, chamada oral, acabei de falar, vamos lá. Quais são os 2 processos da criatividade? Eu escutei o quê? Pensar? Exatamente. Pensar e materializar. Exatamente. Tá? Tô parecendo a minha avó de 94 anos, repetindo tudo 10 mil vezes. Pensar e materializar. Ok? Tá. Então, só que dentro disso, pensar e materializar, o papel, colocar as ideias no papel é fundamental, tá? Bom, dentro desse processo, eu coloquei algumas frases aqui na apresentação, tá? Não vou ficar dizendo todas elas, mas de algumas escritoras que eu já li alguns livros interessantes e toda essa bibliografia vai estar lá na apostila. Então, onde elas falam um pouco o que é a criatividade dentro da visão delas, né? E aquela coisa meio existencial, até filosófica, tá? Eu acho que quando a gente vai discutir certos temas, e no caso a criatividade, ela é tão ampla, ela tem tantas possibilidades que a gente vai para esse caminho mais filosófico, né? E aqui tem material
pra caramba para vocês pesquisarem, entrarem no Google, enfim, descobrirem coisas sobre o que é e quais são os processos da criatividade, ok? Uma das coisas que as pessoas falam muito hoje em dia é sobre inovação, né? De que maneira que a criatividade está inserida dentro disso? E é simples, gente. Não há inovação sem a criatividade. Por que é a inovação? A inovação, que também é outro tema filosófico que a gente ficaria horas aqui discutindo, mas a inovação é você trazer coisas que não foram pensadas, coisas que não foram traídas, maneiras diferentes de você olhar a mesma coisa, maneiras novas, diferentes de você se comportar, de você criações, né? Modelos diferentes, formas diferentes que até então não foram usadas, materiais diferentes. A inovação é sempre o que você traz, é você criar algo novo que foi inédito, nunca foi criado. Ou simplesmente você olhar algo que está no seu dia a dia e dar uma nova roupagem para ele, né? Você não precisa inventar a roda novamente, mas você pode fazer uma roda num material que nunca ninguém pensou em fazer. Então é isso. Só que essa inovação, ela não existe se não houver a criatividade, ok? Bom, beleza. Então, fazer uma perguntinha para vocês, tá? Qual é um dos principais objetivos da criatividade que eu falei? Tem vários, mas que eu falei. Vocês sabem? Bom, vou falar aqui para vocês. Já vou dar a resposta, tá? É uma perguntinha que eu fiz. Quem souber já fala. 1, 2, 3, valendo. E eu vou responder agora. É a criação de valor. Então, é a criação de valor. Criar algo através de todo esse repertório, de todas essas interferências que você vivenciou, né? Em alguns casos, no trabalho, no dia a dia, a gente acaba tendo briefings, né? Necessidades específicas. E dentro dessas necessidades específicas, a gente vai criar algo, né? A gente vai trazer algo com o nosso ponto de vista, com nossa experiência, né? Eu peço para a gente ter um pouco de cuidado quando eu falo isso muito, mas no dia a dia, dependendo de onde a gente trabalha, a gente não pode ficar falando muito que sou eu, né? Às vezes o fato da gente materializar e apresentar e contar uma história sem focar muito que é você, porque vai estar implícito que é você, né? Todo esse seu processo, as pessoas vão entender de uma maneira até mais legal, até melhor, né? O problema é que hoje em dia muitas pessoas ficam muito no autoral, muito no eu, e aí quando você vai para o mundo prático, né, das empresas que querem briefings, já aquele bando, né, aquele bando de produto para criar, e aí se cada um você começa a explicar aí é um terreno mais delicado. Então eu falo para vocês, gente, tudo isso que eu tô falando é muito pessoal de cada um. Na hora que a gente for falar, a gente tem que usar muitos dados, fatos, para justificar as coisas que a gente está criando. Bom, pessoal, então voltando para a direção criativa, então em suma, é como que você vai criar, transformar certas necessidades que a sua empresa, os consumidores estão necessitando, ou certas dores que eles possuem, em algo tangível, visual, material, tá? Material, ok? Bom, então, aqui eu trouxe algumas imagens que traduzem um pouco desse universo, tá? Desse universo criativo que a gente vive no mundo da moda, tá? E aí, vocês vão ver esse gráfico aqui, que é o processo da direção criativa, tá bom? Dentro desse processo da direção criativa, você tem o pensar, o produzir, materializar, né?
E, obviamente, eu coloquei aqui mais algumas caixinhas, que na verdade são círculozinhos, onde eu encaixei os consumidores, a necessidade de mercado, que é a somatória disso, ela vai gerar uma interpretação dessa análise e que isso, através da direção criativa, né, vai resolver o problema. Então, em suma, como a gente vai resolver esse problema? Né? Como a gente vai resolver o problema dos consumidores que não acham uma linha de produtos, vamos lá, para polidense, né? Então, por sinal, tem umas marcas incríveis que depois eu vou passar aqui para vocês. Mas é uma necessidade de mercado com certo perfil de produto para certas consumidoras e consumidores que estão buscando esses produtos com uma roupagem diferente, no material legal, adaptado para as necessidades dele, né? Então, de que maneira eu vou construir uma linha de produtos com histórias, temas que tem a ver com o universo do polidense, né? Para criar uma coleção incrível e vir com essa oferta para o mercado. Então, a gente está começando o jogo agora. Bom, quando a gente fala do processo da direção, e aí, de novo, pensar, produzir, materializar, dentro do pensar, eu subdividi, como vocês podem ver no gráfico aqui, no slide, da seguinte maneira. Dentro do pensar, a gente vai encaixar a definição do projeto, a pesquisa, a estratégia, o plano e os briefings, ok? E no produzir, materializar, a gente vai ter a parte de criação, design, desenvolvimento, protótipos, aprovação, validação, lançamentos, avaliação e fechamento do projeto, ok? Então, pessoal, como vocês podem ver, eu coloquei todas as fases desse processo, ok? A gente vai entrar um por um e vocês vão ver a importância de cada processinho, de cada etapa desse processo, tá? Para construção de algo incrível, maravilhoso. Vamos lá? Bom, a primeira fase desse processo, ela é chamada da definição do projeto, tá? Então, a gente precisa ter, é uma fase mais mental, né? Como eu falei, está associada ao pensar. Então, quais são os problemas que eu tenho hoje? Quais são as dores que eu tenho hoje na minha marca, né? Quais são o que o meu consumidor busca? Quais são as necessidades que eles têm? Quais são os temas que estão envolvidos com essa situação, né? Qual é o contexto que esses meus clientes, meus consumidores e a própria marca está vivendo? Então, é um momento de muitas questões, é um momento que você pega uma folha e começa a anotar, ok, a definição do projeto, né? Então, é aquele momento que você vai acessar todas as perguntas, aquele momento jornalístico de investigativo, sabe? Que você vai fazer aquele bando de pergunta. Esse é o momento, né? E são perguntas pertinentes ao momento do consumidor ou da própria marca, ou, enfim, que tem a ver com o direcionamento do que a empresa está buscando, tá? Então, vamos colocar lá no papel. Definição do projeto, quais são os problemas, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os possíveis temas, qual é o contexto, quais são os objetivos por trás disso, né? Então, até ilustrei aqui com uma fotinho de uma reunião onde você geralmente chama mais pessoas envolvidas nesse processo para iniciar esse questionamento. E é muito legal pegar pessoas de áreas diferentes da empresa, né? Se você trabalha numa empresa grande ou se você é sozinho, está começando a sua marca, é legal às vezes chamar um amigo, uma amiga que está super envolvido, está sempre te ajudando para pedir o feedback dele, ou às vezes até o conselho, a visão de uma pessoa, um profissional da área que está te ajudando,
ou mesmo um fornecedor, né? Enfim, pegar pessoas de diferentes áreas e começar a fazer umas perguntas para elas, ok? Tá. Aí, obviamente, uma das fases que eu acho mais importantes, né, é a pesquisa. Bom, então definiu mais ou menos, quando eu falo a definição do projeto, você já consegue, vou falar muitas vezes, você não consegue uma definição logo de imediato, tá? Então você faz esse inquérito que eu falo, essas perguntas com essas pessoas, colocou no papel, isso mais ou menos já vai te dar uma pré-ideia, já vai te dar alguns rumos, mas a pesquisa ela vai trazer luz aí para essas dúvidas, para essas situações, essas perguntas às vezes que geraram. Porque por mais que você responda só perguntas, às vezes certas situações são respondidas com outras perguntas, né? Então, a pesquisa vai trazer claridade para isso. E obviamente a pesquisa, ela é bem ampla. Por quê? Você tem a pesquisa de mercado, né? Então, o que é uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado é quando você vai, se você trabalha com moda, né? Então, você vai nos shoppings e vai observar o que as marcas estão fazendo, vai olhar na internet, vai olhar no Instagram, vai olhar em diversas fontes, no Pinterest, enfim, o que o pessoal está fazendo, né? Quais são as marcas que estão trabalhando num universo muito semelhante do que eu estou trabalhando? Quais são as marcas que trabalham com matéria-primas parecidas, modelos parecidos, né? Então, essa pesquisa de mercado, ela tem muito a ver com visitas a lojas, ou pode ser digital também, e-commerces, ou mesmo Instagram, onde você vai ver produtos semelhantes na sua área, vai ver a parte de material, de estampa, de detalhe, preço, né? Então essa pesquisa de mercado ela vai ser bem ampla. Se você vai nas lojas, como o produto está posicionado na loja, se está na vitrine, se está no canto da loja, como é que tá? Como é que eles estão contando essa história dentro da loja, né? Ou como eles estão contando essa história dentro das redes sociais ou no próprio site, né? Enfim, então a pesquisa de mercado ela é bem ampla, tá? Mas ela é muito bacana. Outra coisa, né? Que eu sempre trago aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, pranchetinha, tá? Toda vez que eu vou no mercado fazer pesquisa de mercado, sempre levo minha pranchetinha. Óbvio, eu sou mais analógica, tá? Mas tem muita gente que leva o celular e vai tirando foto, vai marcando, abre lá, tem um app super bacana chamado Trello, e aí vai colocando as coisas no Trello. Enfim, tem N ferramentas hoje em dia e cada um se identifica com, tá? Eu adoro a pranchetinha, porque eu faço os meus desenhos, faço as minhas anotações, enfim. Então tem um pouco disso. Então, essa pesquisa de mercado. Obviamente, dentro dessa pesquisa de mercado, você consegue construir uma visão do posicionamento das marcas. Mas como eu consigo enxergar essa questão do posicionamento? O que seria esse posicionamento? Complexo também, mas eu vou dar umas diquinhas para você. Por exemplo, posicionamento. Tem marcas que você vê, que você entra na loja, que a loja está super cheia, está bombando, né? A vitrine está bonita, o produto está bem colocado, tá tudo bacana, tudo acontecendo de uma maneira muito profissional, muito bacana, né? Então, quer dizer que o posicionamento da marca tá legal, tá claro, por ter clientes dentro da loja, as pessoas comprando, isso mostra que é uma coisa super importante, ou seja, tão posicionados bem, né? Os anúncios estão rolando, ou seja, tem uma sinergia aí de fatores que mostra que a marca tá bem, né? Visualmente falando, tá? É super perceptível. Não estou falando do resultado da marca, que essas coisas a gente não tem informação. Mas visualmente, né? Quando você se coloca no lugar de outras pessoas, olhando aquela loja, olhando aquela marca, você fala, nossa, olha que legal, olha que bacana, né? Então o posicionamento da marca, teoricamente, parece que tá bom. Tem umas que estão super caidinhas, nossa, mas o produto tá meio antigo, a loja tá vazia, a coleção não tá legal, tá? Né? Então, posicionamento é muito isso, né? Como que ela tá posicionada, né? Mais complexo, tá, gente? Eu só tô... Senão vocês vão ficar bravos comigo.